Do amor sem julgamento, Lei de Vênus. Amados mestres, saudações! Vimos hoje a lhes falar sobre as mudanças interiores que estão a passar nos últimos anos e que doravante virão, bem como de suas reações diante delas. Vocês estão a se enfrentar, porém, entendam que esse enfrentamento é programado em conjunto com seus mentores e em harmonia com seus aspectos superiores. Esses desafios vêm até sua vida de maneira a os tocar e fazer com que aqueles seus aspectos mais escuros sejam iluminados. Mais que isso, para fazê-los encarar aqueles bloqueios ou restrições que a sociedade, a vida e vocês mesmos impuseram. Há determinados comportamentos que vieram sendo reiterados em suas vidas, pois vocês acreditavam piamente que essa era sua forma de reagir a uma determinada situação. Essa repetição os bloqueava porque não era sua maneira natural de ser. Então vocês se travavam e isso lhes trazia angústia, dor, medo, mas ainda assim continuavam a fazer daquela forma. Nos últimos anos, vieram situações onde a maior parte de vocês teve que se deparar de frente com isso, levando-os a refletir sobre aquela seria a única opção diante de sua vida ou se haviam outras formas de encarar aqueles fatos. Porque, vejam bem, ao mudarem a forma como veem uma determinada situação que se repete, vocês fatalmente passam a ter outro tipo de reação diante dela. Então, ela se transmuda, porque passaram a reagir diversamente. Surge aí uma lição, um crescimento e um novo comportamento. Tiveram então que se olhar, que se encarar. Por isso, tiveram grandes desafios pessoais a serem superados nos últimos anos. Mas entendam que nem tudo aquilo que é um desafio ao seu ser será aos seus irmãos, ou seja, a sua facilidade pode ser o desafio deles e o seu desafio a facilidade deles. Então, nesses casos, jamais devem se comparar, se penitenciar, nem menosprezar ou criticar seus irmãos, pois cada um está a passar pelo seu próprio processo. Da mesma forma, entendam a reação diversa de seus irmãos, pois muitas vezes o aspecto infantil que vem neles é apenas um sinal de que, nesse ponto, vocês já tenham se desenvolvido. Por outro lado, poderá haver aspectos inferiores em vocês que sejam apontados por eles, pois todos nós possuímos nossas crianças, aqueles aspectos que estão a se iluminar a caminho da completude, e não há qualquer problema aí. Amados, percebam que tudo em suas vidas tem um propósito, que é o enfrentamento para o seu desenvolvimento pessoal. Por isso, muitos de vocês estão a passar e a enfrentar questões pessoais, muitas vezes extremamente dolorosas aos seus seres. Isso é desenvolvimento e esse é o plano do nosso Pai. À medida que se desenvolvem, vocês liberam, deixam ir os anseios, o medo, a ira, os sentimentos de inferioridade, colocam-se cada vez mais próximos de suas posições de maestria, da ascensão pessoal. Eu lhes digo que todos passam por esse processo atualmente, mas muitos irão dizer que os problemas dos outros não são tão complexos quanto os seus e seriam mais simples. Isso, irmãos, sob seu ponto de vista. Vocês conhecem as dores de seus irmãos? Sabem os machucados que eles trazem dentro de si? Então não pensem assim. Isso é julgamento. Como já disse, o seu aspecto superior é o inferior de seu irmão e vice-versa. O que devem fazer é estender sua mão em amor e benevolência, não se colocando numa posição de superioridade, mas sim mostrando que há uma solução àquela situação e talvez vocês possam o amparar de alguma forma. Isso é amor sem julgamento, mas saibam que, sempre que essa oportunidade aparecer, devem entender que ali pode haver um ponto obscuro de seu irmão, assim como vocês possuem os seus. Deve haver respeito ao sentimento humano. Da mesma forma, recebam um carinho quando um amigo, um companheiro estende a mão até vocês. Tenham humildade para aceitar esse gesto de coração aberto ao receber. Muitas vezes ele foi enviado até vocês em razão de um pedido de ajuda, por isso não negue esse auxílio. Sabemos que esse enfrentamento pessoal os leva muitas vezes ao limite, assim como leva ao seu irmão. Porém, nessas situações, sempre haverá duas possibilidades: exercitar a sua maestria através da compreensão e do acolhimento com amor, ou uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Tudo depende do lado da moeda que estejam naquela situação. Sejam humildes, tanto para reconhecer e aceitar sua escuridão, quanto para entender a de seu irmão de jornada.
Amados, já dissemos inúmeras vezes, o seu mundo mudará a partir de vocês, da sua própria expansão de consciência. Mas vejam que o que chamam de problemas estamos a lhes apresentar como experiências dignificantes. São elas que os levarão a se olharem ao caminho da iluminação que tanto almejam. Vivenciem essas experiências com amor, compreensão e paz em seus corações. E ainda, não julguem seus irmãos por alguns de seus comportamentos mais obscuros, porque eles, em que estágios estiverem, também buscam a sua própria iluminação, com o auxílio de seus mentores. Eu sou Lady Vênus e venho lhes trazer esse recado informativo, para que entendam as situações que lhes são apresentadas por outro ângulo. Como disse, ao mudarem o ângulo de visão, estarão a modificar sua reação e seu comportamento diante da oportunidade de crescimento. É com muito carinho e amor que me despeço. Vocês são muito amados. Com todo o meu amor, Lady Vênus.